Será que a tadalafila ela causa problema para o seu coração? Será que se você tomar essa medicação, você pode infartar? Será que você que tem problema no coração pode tomar esse medicamento e ficar tranquilo? Neste vídeo eu vou te falar tudo sobre esse medicamento, o que ele pode causar em pessoas normais, o que ele pode fazer com você que tem problemas no coração, se ela é segura para quem já tem stent, pressão alta, toma remédios para o coração e muito mais. Então, se você se interessa por esse conteúdo, eu já te peço o like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. Neste vídeo eu vou te falar de um tema polêmico que é o uso da tadalafila, principalmente nos pacientes que têm problemas no coração. Vou te falar um pouquinho dessa medicação, como ela age, para que vocês entendam o que ela pode causar no seu organismo e os cuidados que você deve ter em relação a esse medicamento. Então não deixe de assistir até o final, que esse conteúdo é muito importante para você. A tadalafila é um medicamento vasodilatador. Ela vai inibir uma substância para que outras sejam mais disponíveis lá no corpo cavernoso do pênis, fazendo com que haja maior sangue durante a sua ereção. Tenha uma boa ereção por um tempo maior. No Brasil, nós temos duas apresentações da tadalafila. A tadalafila de 5 mg de uso diário e a tadalafila de 20 mg, aquela que deve ser utilizado antes das relações sexuais. E tudo que eu falar aí para vocês serve para ambas as apresentações. A tadalafila, quando tomada, principalmente nessa apresentação de forma de demanda, a de 20 mg, ela deve ser tomada e aguardado cerca de 20 a 30 minutos para o efeito da medicação. Ela vai agir até 36 horas da medicação. Isso não quer dizer que você vai ficar com a ereção durante as 36 horas. Isso não é verdade. É como se você tivesse mais preparado para as relações sexuais durante esse período das 36 horas. E isso é importante. Você não deve utilizar essa medicação no intervalo menor das 36 horas. Essa medicação não deve ser utilizada de doses dobradas ou triplicadas, respeitando o intervalo normal. É preciso respeitar esse intervalo de 36 horas, no caso da medicação de demanda, ou então de 5 mg, o uso diário. Você não pode aumentar a dose sem a orientação do seu médico. Para os pacientes que usam outras medicações, principalmente medicações antihipertensivas, medicações para o coração, eu vou falar tudo isso direitinho. Na maioria dos casos, as medicações antihipertensivas, elas não têm interações medicamentosas muito importantes, exceto algumas que eu vou te falar. Em alguns pacientes que fazem uso contínuo da medicação, é importante sempre avaliar, principalmente em pacientes que usam medicações para a próstata, que também são vasodilatadores, se há interações com efeito hipotensor, ou seja, a tadalafila pode diminuir a pressão arterial em quem usa já medicações para próstata. Então, algumas medicações você pode falar até com o seu urologista e ele talvez te prescreva se você vai ter algum problema quanto a isso. Mas em relação ao coração, existe uma medicação que você não deve tomar se estiver fazendo uso da tadalafila, que são os vasodilatadores do tipo nitrato. Esses você não deve fazer uso conjunto por efeitos colaterais que você pode ter. Por exemplo, se você usa dinitrato de isosorbida ou mononitrato de isosorbida, que é o famoso monocordil ou
Isordil, você deve tomar cuidado para não ingerir essas medicações no mesmo período de efeito da tadalafila. Se você utilizar, por exemplo, a tadalafila de demanda de 20 miligramas, por exemplo, você deve esperar 36 horas para fazer uso dessa medicação. Uma coisa que é fundamental e preste atenção: os pacientes que vão para o pronto-socorro com suspeita de angina, de infarto, e estão em uso ou fizeram uso dessa medicação nas últimas 36 horas, devem informar ao médico para que ele não faça esse tipo de vasodilatador, pois pode ter efeitos colaterais graves. Em resumo, a tadalafila é segura para utilizar com medicamentos antihipertensivos, mas deve ser tomado cuidado, principalmente no uso de nitratos vasodilatadores, esses que eu falei, mononitrato de isosorbida e o dinitrato de isosorbida. Tomem cuidado e prestem atenção se você faz o uso contínuo dessa medicação, para que não tome em conjunto. E se você faz uso do Isordil ou do Monocordil e faz uso diário da tadalafila, também pare imediatamente e converse com seu médico. Agora, a grande questão: o paciente que tem problema do coração, ele vai ter maior risco se tomar tadalafila? Ou então, você vai infartar só porque está tomando a tadalafila? Vamos dividir essa questão em partes. Se você não tem nenhum problema do coração, já faz avaliação com seu cardiologista e usa a tadalafila, provavelmente não vai ter nada. Se você está com check-up em dia, você tem o problema. Você vai ter os efeitos colaterais, talvez, simples da medicação, que é um vasodilatador. Alguns efeitos são muito incomuns, do tipo vermelhidão, rubor, algum desconforto gástrico, ou então uma queda leve de pressão. No máximo, isso vai acontecer. Então, se você está com check-up em dia, avaliação cardiológica normal, tudo bem. Mas o problema é que muita gente adquire essa medicação na farmácia, sem receita médica, ou então sem passar por uma avaliação cardiológica completa, e toma a medicação e já tem um risco cardiovascular elevado. Por exemplo, pacientes que são tabagistas, já têm colesterol elevado, ou já tiveram infarto, ou têm problemas de cardiopatia, o coração é inchado, o coração é dilatado, tomam essa medicação e às vezes eles nem sabem que tem esses problemas, porque não fizeram avaliação cardiológica. Então, uma dica aqui muito importante: antes de tomar essa medicação, você deve ir no urologista e no cardiologista. Isso é fundamental, principalmente se você tiver mais de 40 anos de idade. Outra coisa importantíssima: essa medicação ela não foi estudada em pacientes que são graves. Quais são esses pacientes? Pacientes que têm insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, tem falta de ar, coração inchado e não estão em uso adequado de medicações, ou o quadro clínico é muito instável, você não deve tomar essa medicação. Outra condição que você não deve tomar essa medicação é se você teve um derrame, um AVC, nos últimos 6 meses. Uma outra contraindicação de você tomar essa medicação, que é uma contraindicação porque não foi estudado essa medicação, é nos pacientes portadores de arritmias graves. Então, um paciente que tem cardiodesfibrilador, coração dilatado, com arritmias cardíacas, deve ter avaliação agora de um cardiologista e muitas das vezes de um especialista em arritmias cardíacas para tomar essa medicação. Então, não tome a tadalafila se você tem essa condição grave no coração. Outra contraindicação: se você estiver tendo angina, dor no peito ou teve infarto nos últimos 90 dias. Se você teve um infarto recente, você não deve tomar essa medicação. Ou se você está tendo dor no peito e você não sabe o motivo disso, também você não deve tomar essa medicação. Em resumo, antes de você tomar a tadalafila, você deve ir no cardiologista saber se você não tem nenhuma dessas condições que eu falei. Por isso que as pessoas veem aquelas notícias que a pessoa faleceu depois que tomou o Viagra, que tomou o tadalafila, que tomou o Cialis, que tomou o sildenafil. Então,
essas pessoas, elas falecem não por conta da medicação. A medicação em si, ela não mata. O problema é que as pessoas estão com problemas cardíacos, cardiológicos graves, e é o próprio ato sexual vai fazer com que essas pessoas elas demandem mais do organismo, e isso vai fazer um trabalho maior do coração para bombear o sangue para as regiões mais periféricas, como o próprio pênis, para o ato sexual, e o ato sexual ele vai desencadear e piorar condições cardíacas existentes nessa pessoa, mesmo que ela não saiba. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para você que está fazendo uso de tadalafila, às vezes a sua companheira que está assistindo aqui, ou você é companheiro de alguém que usa medicação, é que não faça uso dessa medicação sem antes passar por esses profissionais, o seu cardiologista e o urologista, para que você não seja o tema depois de reportagens aí sobre óbitos depois de tomar essa medicação. É importante que essa avaliação cardiovascular seja feita antes de tomar essa medicação e orientada por um cardiologista. Você viu que isso é muito importante antes de tomar a tadalafila. Uma medicação é muito segura e você só deve tomar essa medicação se você tem indicação de tomá-la, segundo o urologista, e se você tem condições cardiológicas para tomar essa medicação. O próprio esforço no ato sexual, e principalmente naqueles pacientes que estão fazendo uso do vasodilatador da tadalafila, podem precipitar sim uma morte súbita, um infarto ou um problema maior naqueles que estão descompensados da sua condição cardiológica. Então, se você entendeu isso, para mim, essa foi a maior lição do vídeo. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.